Fala galera, um grande abraço pra você ligado aqui nas redes sociais do Lance da Voz do Esporte. No ar, mais um podcast A Rodada, sempre repercutindo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e já projetando sempre com grandes convidados. Aliás, eu tenho dois hoje da melhor qualidade. Um foi destaque da última rodada do Campeonato Brasileiro e outro é um amigo, grande repórter. E tá enveredando para um lado que eu tô curioso para saber. Mas já já eu apresento ele para você. E aqui ao meu lado, repórter do Futebol Lance e Voz do Esporte, Augusto Monteablas. Eu acho que nem sua mãe chama você de Augusto. Tudo bem, Guto Ablas? Seja bem-vindo. Grande abraço para você, Rafa. Grande abraço, amigo ligado aqui no Futebol Lance e Voz do Esporte. Faz tempo que eu não ouço. É minha mãe e minha mulher brava que me chama de Augusto só. E eu faço seu credenciamento para os jogos, eu sei que tem Stanislau no meio. Não, tem uns 15 nomes. Pior o meu filho que ainda pôs nome duplo e tem os nomes da minha mulher. E daqui a pouco você coloca Orleans de Bragança. Quase. Deixa eu dar um bem-vindo aqui pra ele, que é um cara, é amigo, é super competente. Quem perdeu, perdeu. Porque esse cara aqui, o que ele tem de presença de vídeo, de improviso, de qualidade, apresentando, reportando, e é nosso amigo Alexandre Oliveira. Seja bem-vindo aqui. Prazer em vê-lo, Rafa. Revê-lo, Gutão. Amigos de tantas e tantas jornadas, né? De CTs, de estádios, né? Muito legal. E você esqueceu de falar uma coisa, né? Era um levantador bom também. É, e esse negócio do vôlei eu vou falar também, porque a altura não foi generosa comigo, mas eu fui até o Infanto Juvenil de São Caetano. Nem comigo foi generosa. Se não foi com você, que é mais alto que eu, imagina. Aí eu comecei a engordar, aí estudei, aquela coisa jogou em São toda. Caetano? Eu joguei em São Caetano. Eu quase fui do time do Luiz Omar, quando ele era o treinador do Juvenil do São Caetano masculino. Eu joguei muito contra o time do Luiz Omar, muitas vezes. Ele me culpa de várias derrotas, enquanto ele já me fez sofrer e tal. Sabia que o Luiz Omar era o capitão da equipe dos feios? É isso aí? Tinha isso. O pessoal zoava, né? Assim, vamos fazer a equipe dos feios. Fulano. Não, o Luiz Omar é capitão. Fazia isso. E na minha geração, tinha o Bruno Zanuto, tinha também o Vinhedo, né? O Rafael Vinhedo. O Bruno Zanuto Borba? O Borba. Jogou comigo. Bruno Borba. E era o terror de São Caetano, porque o nosso time sempre ficava em segundo e o Pinheiros ficava em primeiro. Por quê? Porque o Borba, com 12 anos, já tinha 2 metros de altura e o Vinhedo já era habilidoso também, era um pouquinho maior que a gente ali, ó. Eu tenho 1,80 m. O Vinhedo já tinha 1,85 m, 1,90 m com 12 anos. Então foi essa geração aí do Bruno. Acontece coisa assim, tipo, o Borba tinha 2 metros, ok, ficou com 2 metros. O Vinhedo tinha 1,85 m, continuou com 1,85 m. 1,85 m. Até o final da carreira. Mas muito habilidoso. O Borba, aliás, é um baita convidado vocês trazerem aqui para tratar de outros assuntos, que hoje ele trabalha com marketing, assim, tá fazendo bastante sucesso, assim, muito legal. Não, o Bruno... Ele é muito gente fina, e fala super bem e tal. E é Borba, a gente conhece por Borba, né? Quando eu falo, mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, Bruno Zanuto... Porque eu conheço você por Bruno Borba. Eu não sei, por que é Borba? Por causa do Borba Gato, estátua do Borba Gato. Que era grande? Porque imagina, pré-mirim, mirim, infantil, todos os pitocos ali. E o cara era um jinguelo de 2 metros de altura, então Você imagina. sabe que eu tenho um amigo que tem o apelido de Jinguelo, né? E eu Jinguelo. nunca tinha ouvido alguém falar Jinguelo sem ser ele. Você reparou que já inverteu, né? Que eu tô entrevistando vocês e você não jogou nada. É, por isso que eu tô falando. Eu vou perder o meu lugar aqui. Eu joguei handball no Pinheiros. Joguei. Ô, louco. Você era pivô? Era óbvio. Com esse tamanho não tem muito como, né? Cara, é a função mais difícil de fazer no handball. Apanha demais, né? Mas bate também, viu? Mas claro, né? Tinha um amigo meu que, além de jogar no Pinheiros, também jogava no colégio, contra. E a gente, antes do jogo, ele era de uma classe, eu era de outra, a gente já falava, ó, tudo que acontecer em quadra, fica em quadra, porque não tem jeito. Vocês eram amigos no colégio e inimigos porque na quadra. a gente se batia pra caramba no jogo, né? Porque Sabe que falam, né, que o handball é um dos esportes mais violentos, Sim. porque tem muito contato, né? Muito contato. Tem muita travação de braço e tal. Outro esporte, outra modalidade que é bastante difícil e você não vê a falta, é polo aquático. Muito porque esses embaixo, caras se né? batem embaixo da água. Dizia uma lenda que os caras deixavam a unha do pé crescer pra bater. Pra dar uma arranhada, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Também não sei. Deixa eu apresentar outro cara pra ver se ele fazia outro esporte além do futebol. Ali na escola, aos 12, 13 anos. O craque da rodada, o Bissoli, atacante do Avaí. Torcedor havaiano, tá feliz da vida com ele. Tudo bem, Bissoli? Como é que tá? Será que ele tá nos ouvindo aí? Acho que ele não tá nos ouvindo aqui. Agora sim? Beleza, agora eu não estou ouvindo o Bissoli. A gente vai resolver aí um problema técnico enquanto isso, porque a gente vai trazer... Tá tudo certo? Bissoli, me ouve?
Tô ouvindo. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao podcast A Rodada. Bissoli, você tinha outro esporte quando você fazia isso, quando você estava estudando ali, 12, 13 anos, além do futebol? Oi, prazer falar com vocês. Não tinha nenhum outro esporte, assim. Eu sempre fui de fazer muitas coisas, assim, né? Tênis de mesa, mas o meu forte mesmo, assim, que eu sempre, desde pequenininho, assim, joguei, foi futebol mesmo. Mas nem futsal? Futsal mais novinho, assim, até meus 9 anos, mais ou menos. Depois eu já fui direto pro campo e aí fiquei até hoje. Legal, a gente vai correr um pouquinho aqui porque tem dois grandes convidados e daqui a pouco para a torcida do Avaí que está nos acompanhando também, para o torcedor do Palmeiras que não dormiu muito vendo a figura do sorriso dele no gol marcado contra a equipe do Palmeiras. Vamos trazer os resultados aqui desta rodada do Campeonato Brasileiro para você na tela, para você que está acompanhando o futebol. Lance Voz do Esporte aqui dentro do podcast A Rodada. Vamos lá, começou na sexta-feira com o Internacional 3-0 sobre o Coritiba, depois no sábado Atlético Paranaense 4-2 para o RB Bragantino, uma virada incrível. No ano passado eu fiz para o futebol Lance Voz do Esporte e narrei a primeira rodada e foi ao contrário, o Atlético Mineiro começou na frente e o Fortaleza virou no Mineirão e agora o Fortaleza abriu 2-0 e o Atlético virou 3-2. Também transmitimos no futebol Lance Voz do Esporte, 0 para a equipe do Corinthians, 0 para o Santos, 3-0 Flamengo sobre o América Mineiro, teve pênalti perdido pelo Gabigol e ele foi vaiado no Maracanã, um grande clássico cheio de alternativas. Ontem também transmitimos, direto do Engenhão, 0 para o Botafogo, 1 para o Fluminense, 0-0 São Paulo e Juventude, 1 para o Ceará, 1 para o Atlético Goianiense, 2-2 Avaí e Palmeiras e o Goiás ganhou em casa na Serrinha, 1-0 sobre o Cuiabá. Depois da 14ª rodada, classificação para você. Palmeiras continua na primeira colocação com 29 pontos, segundo Corinthians 26, aí um bloco de 24 pontos com o terceiro Atlético Paranaense, quarto Internacional e quinto Atlético Mineiro. Com 21, completando aí a barreira dos 6 que vão à Libertadores, na sexta colocação o Fluminense. 19, sétimo Santos e oitavo São Paulo. Com 18, Flamengo nono, décimo Botafogo, 11º Avaí, 12º RB Bragantino. Com 17, 13º Atlético Goianiense, o rival Goiás na 14ª colocação e o Ceará 15º. Com 15, fora do rebaixamento, 16º Coritiba e já na zona da confusão, o América Mineiro 17º também com a mesma pontuação, 18º Cuiabá com 13, o Juventude que recentemente demitiu aí o Eduardo Batista, 11 pontos na penúltima colocação e o Fortaleza na 10ª colocação. Sempre em nome o nosso podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet. Sua melhor aposta, vai lá no site do Galera Bet e sempre quando há transmissões de rádio no nosso futebol Lance Voz do Esporte, sempre no ícone ali na descrição tem o link que vai colocar você automaticamente no site do Galera Bet. Primeira aposta, primeira vez que você entra no site do Galera Bet, olha que promoção bacana, R$50 grátis na sua primeira aposta. Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Vamos com alguns gols aí desta rodada para a gente intensificar o papo com o Bissoli e também com o Alexandre Oliveira. Começando os gols desta rodada. Vamos nessa. Vamos aí com o lance. Ô Bissoli, foi muito pênalti aí? E como é que foi na questão do pênalti aí? A movimentação do Everton, como é que foi, Bissoli? Cara, eu tava bem próximo da jogada ali, deu até para escutar o barulho ali do choque, então na hora ali que o juiz apitou, a gente ali já tinha certeza que ia ser pênalti, né? E em relação à cobrança ali, eu treinei bem, né, a semana toda ali para bater cruzado, né, independente se ele fosse pro canto ou não, eu ia bater ali mesmo, então graças a Deus fui feliz ali de poder converter o pênalti e poder ajudar aí com mais um gol. Uma curiosidade, goleiro estuda batedor. E batedor estuda goleiro ou isso é mais do improviso, é mais do momento?
Cara, eu acho que é mais do momento, mais da partida mesmo. Eu sei que geralmente todos os goleiros estudam os batedores, né? Geralmente para onde vai, mas o batedor estudar o goleiro eu acho bem difícil. E, e ali eu acho que é mais treino mesmo, né? Cada um tem uma batida diferente, né? Cada semana treino de uma forma diferente, uma batida, já vou com um pensamento fixado para o jogo. Então, fui feliz ali, graças a Deus, por poder fazer mais um gol. Fiquem à vontade com o Bissoli. Não, e agora o time do Avaí, ele tá ali na zona intermediária, mas vem apresentando em alguns momentos uma crescente. Queria que o Bissoli falasse um pouco do trabalho do Barroca e como tá sendo essa temporada aí do Avaí. Cara, eu acho que a temporada nossa vem sendo boa, né? Vem suprindo, né, os nossos objetivos, né, dentro do campeonato. Em relação ao trabalho do Barroca, tanto ele quanto a comissão inteira ali são pessoas fantásticas, assim, né, que desde o começo vem passando uma confiança muito grande pra gente, né, uma tranquilidade de trabalho, assim, né, e dando um suporte pra gente também ter tranquilidade para trabalhar. Então, o mérito dos resultados também é muito por parte dele, sabe? Ô, Bissoli, o Ale que tá falando, eu queria tirar uma dúvida. Porque o jogo foi na ressacada, estádio cheio, né? Ressacada, a torcida do Avaí é bem fanática, né? Comparece bem. Aí é um jogo contra o Palmeiras, melhor time do campeonato, melhor time da América do Sul, atual campeão da Libertadores. O goleiro era o Everson, né? Ninguém marca gol no Everton fácil, não toma gol fácil, né? Teve que ser de pênalti, uma cobrança de falta magnífica. Só que você não comemorou o gol, velho. Você bateu, fez o gol, virou assim, abraçou os caras. Você não foi pra torcida, você não rodou braço, você não deu cambalhota. Por quê? Cara, acho que foi muito rápido ali. Logo quando eu tava saindo para comemorar, o Edu já veio em cima, já abraçar, o pessoal também já chegou tudo junto, então acabei não tendo esse espaço ali para poder comemorar com a torcida, mas logo após ali a gente tá reunido ali, eu vibrei bastante ali, né, junto com a torcida também, porque é um momento muito especial e fazer gol ali no nosso estádio, com o estádio cheio como que estava ontem ainda, assim, é uma emoção muito grande, assim, pra gente. Se sou eu, se marca o gol, é volta olímpica todo gol. Eu tomo cartão amarelo todo jogo. Se eu faço gol, eu vou na torcida, eu abraço até aquele casal que ficou dançando ontem lá, não sei se vocês viram na transmissão. Eu ia tomar cartão todo jogo. Bissoli, fala uma coisa. Você tá aí há quanto tempo? Você tá com família, não tá? Como é que tá aí? Que eu quero saber de uma coisa aí, de um bastidor aí. Eu tô aqui, eu acho que já faz cerca aí de 3 meses, Você mais ou tava no menos. Cruzeiro, né? Não, eu tava no Atlético Paranaense, Atlético né? Paranaense. Isso. Aí, agora, logo antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu vim pra cá. Cheguei, se eu não me engano, aí por volta de começo de março, meio de março, mais ou menos. E desde então tô aqui. Minha família é de São Paulo, então eles estão lá, né? Eu tô só com a minha esposa aqui. Mas a gente tem gostado bastante daqui, a cidade é fantástica, tudo. Qualidade de Que vida. jeito não gosta, né? Cara, então... 42 praias, que jeito não gosta? Não, é isso que eu ia perguntar. E a qualidade de vida de morar aí? Porque, é claro, você tá sempre em concentração, tudo. Mas quando você vai com esposa, quando você vai com família, você busca também qualidade de vida também. Você consegue usufruir de toda a qualidade de vida aí de Florianópolis mesmo, com esse negócio de treino, jogo, concentração, viagem? Cara, até que sim, né? A gente, como só tem o Campeonato Brasileiro, geralmente os nossos jogos são sempre final de semana, então a gente tem um tempo aí para conseguir aproveitar o meio da semana, né? Para poder às vezes sair à noite, ir para algum restaurante, alguma coisa assim. E eu cheguei logo, deu algumas semanas, já começou o frio, né, do inverno aqui, então eu acabei não aproveitando muito as praias ainda, né? Mas acredito que daqui a alguns meses, assim, o calor voltando, dê até para conhecer. Eu fui, acho que em 2 praias aqui só, e então, pelo que o pessoal fala aqui, né, das praias são muito bonitas, tudo, então antes de eu ir embora, tem que conhecer. E falando um pouco mais do campeonato, né? O Avaí volta nessa temporada, vem da Série B, volta para a Elite.
E aí, com certeza, quando vai começar o campeonato, tem uma conversa, né? E um planejamento. Qual inicialmente era o planejamento do Avaí? E se hoje vocês estão enxergando uma possibilidade até de ir mais longe do que aquele pensamento inicial que vocês tinham no campeonato? Desde quando eu cheguei, o planejamento do clube em si, né, é a permanência na Série A, né? Isso é inegável, assim, né? Mas, como eu disse, né, o professor Barroca é um professor que passa muita confiança para a gente, assim, né, que acredita muito no trabalho e desde o começo ele nunca colocou limites assim para a gente, né, tanto almejar a parte de cima da tabela, quanto conseguir aí Sul-Americana, Libertadores, tudo. Então a gente vem pensando muito jogo após jogo, assim, né, sabe que o objetivo principal nosso é a permanência na Série A, mas a gente tenta dar sempre o nosso melhor, né, a cada jogo, tentar as vitórias tanto dentro quanto fora de casa e tentando aí beliscar alguma coisa na parte de cima da tabela. E falando um pouco sobre o teu desempenho aí com a camisa do Avaí, é uma das tuas fases mais artilheiras, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse momento e o que mudou aí nessa fase para te dar essa confiança para marcar os gols. Acho que é muito a questão da sequência de jogos, né? Da confiança que a comissão passa pra gente, né? Que a torcida vem tendo também, né? Nos apoiando sempre em todos os jogos aqui dentro de casa. Acho que todos esses fatores, assim, ajudam, né? A nossa forma da equipe jogar, né? Então, eu tô muito feliz pelo momento que eu venho vivendo, né? Cada ano a gente vai aprendendo coisas novas, né? Vai ficando um pouco mais experiente, mas o meu objetivo sempre é poder marcar em todos os jogos, né? Sei que é uma coisa difícil de acontecer, mas o objetivo principal é esse e graças a Deus aí eu tenho conseguido contribuir em alguns jogos aí, a gente tem conseguido fazer um bom campeonato. E o próximo jogo é o Cuiabá, né? No domingo, 11 horas da manhã, e depois tem uma sequência bem difícil. Tem fora de casa o RB Bragantino e depois pega na ressacada o Santos. Como é que o Barroca trabalha isso com vocês? É jogo a jogo? Vocês traçam mini-metas? Como é que enxergando até o final dessa primeira metade, como é que vocês trabalham com relação à classificação, a metas? A cada 3 jogos vocês pensam, até para poupar jogadores? Como é que funciona com o Barroca e com vocês essas metas? Ou é jogo a jogo? Então, como eu falei, geralmente assim é jogo a jogo, né? A gente consegue ter essa semana cheia para poder trabalhar, então a gente pensa muito no próximo adversário, né? Independente se a gente vai jogar fora de casa, tanto dentro de casa, né? Claro que dentro de casa a gente sempre busca a vitória, muitas vezes fora de casa a gente sabe que o resultado, dependendo do adversário, é difícil, então a gente muitas vezes tem a consciência que a gente conseguir muitas vezes um ponto fora de casa já é um resultado importante. Então, eu acho que é muito da rodada, do adversário, do momento que a nossa equipe está, assim, né? Então, é muito de jogo a jogo, né? A meta nossa é jogo a jogo, né? Buscar sempre a vitória e saber que cada ponto no Campeonato Brasileiro é importante pra gente. Gosta de gol narrado no rádio? Cara, eu já sempre vira e mexe assim, quando acaba saindo algum gol, sempre o pessoal de rádios assim acaba me marcando e é uma narração diferente do que a TV, né? É mais emocionante. Então, eu gosto sim. Então agora nós vamos acompanhar no Futebol Lance Voz do Esporte, que é um jeito diferente, é nas redes sociais, mas é com DNA de rádio, de muita emoção, de muita informação. César Tavares foi junto com o Bissoli na rede. Ouça, Bissoli. Bissoli da bola, pena ali, máxima a favor. Você deu frição aí da torcida. Bissoli fazendo conta da cobrança. Everton do gol. O paredão alviverde. Bissoli para bater com a perna direita. Na bola para da chance. Lá vem Bissoli, autorizado. Ele para, demora. Agora sim, toma posição. Vem na perna direita, vai correr, bateu Bissoli. Gol!
forte no cantinho. O narrador tá aprovado, que a batida tá aprovada, né? Foi um baita gol de pênalti, mas a narração tá aprovada também aí, Bissoli? Tá aprovada. Receba a trovoada. Receba o Everton. Bissoli, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a assessoria de imprensa do Avaí, né, por ter aí concedido aí a presença, o Rafael da assessoria de imprensa do Avaí, por ter colocado aí, ter intermediado essa entrevista muito bacana com essa simpatia ao Bissoli. Grande abraço, Bissoli, e as portas abertas aqui do podcast. Quando você estiver em São Paulo aqui, vier jogar com o time de São Paulo, fica à vontade aqui. A gente já vai marcar para você sentar aqui onde está o Alexandre Oliveira. E a gente come uma pizza depois. Exatamente, mas quem paga é o Alexandre, é claro. Não, eu pago. Se o Bissoli vira, eu pago. Valeu, Bissoli. Pode deixar. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, tá aí Sucesso. o nosso grande Bissoli, atacante da equipe do Avaí, um dos destaques desta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, efetivamente, a resenha que eu quero chegar primeiro nessa questão do voleibol. Começou com o voleibol quando, Ale? Já era uma das suas grandes paixões. Eu sei que quando você ficava ali com o pessoal do Sport TV, com o pessoal da Globo, quando tinha jogo de vôlei, você era chamado para fazer reportagem e você às vezes fazia alguns takes, algumas matérias especiais, batendo na bola, ajudando, participando até de treinamentos também de times de vôlei, né? Seleção Da brasileira. seleção, né? É na seleção. Fala um pouquinho dessa paixão pelo voleibol. Pelo vôlei. Cara, o meu primeiro contato com o vôlei, assim, que eu me lembre, assim, falar assim, putz, isso aí é um esporte que eu gostaria de jogar. E começou num jeito estranho. Eu tava assistindo às Olimpíadas de Moscou. Eu era criança, assim, assistindo. Passavam jogos à tarde e tal. É época que o Moreno jogava. Né? O Antônio Carlos Moreno era o cara do time da seleção brasileira. E o Brasil sempre perdia, né? Não conseguia passar das oitavas de final, por exemplo. Aí tinha o tempo. E naquela época os jogadores não podiam sair da quadra, né? Sentar no banco como é hoje. Eles ficavam dentro da quadra e levavam lá o massagista aguinha e tal. Eu achava aquilo legal, a parte da água. Assim, nossa, imagina eu estar com meus amigos, tomando aguinha, a gente ficar conversando. Eu queria estar nesse esporte por causa disso. Enfim, Pela água, bicho. Por causa do tempo técnico. Assim, deve ser legal, né? A gente tá jogando ali, daí conversa, tá, fica falando isso, você fez uma bobagem ali e tal. Achava que era uma resenha, não entendia, né? Eu não tinha o retorno, eu não sabia o que os caras estavam falando. Naquela época não tinha o microfone no tempo técnico. Aí, nos anos 80, foi um boom do vôlei no Brasil, né? Com o feminino, depois com o masculino e tal. O desafio do Maracanã. Exatamente, E eu comecei a acompanhar e tinha os confrontos Pirelli e Atlântica Boa Vista, depois Bradesco, Atlântica e tal. E eu escutava no rádio vôlei. Eu tinha muito vôlei no rádio. Eu escutava no rádio. Eu lembro, eu era do interior de São Paulo, né? Eu morava em Avaré na época. Eu lembro que um dia faltou luz em casa, eu escutei o jogo inteiro da final do Brasileiro pelo rádio, assim. E torcendo pelo time de São E para Paulo. mostrar a importância, salvo engano, a Pirelli do Brunoro contra a Atlântica do Bebeto. Do Bebeto de Freitas. Era isso, então era isso. Eram os dois times que tinham polarizados, né? E dos 12 jogadores da seleção, era 6 de cada lado. E eu sou do ABC, então Pirelli era muito forte por Santo André. Muito. Lá no Pedro Del Antônio, em outros ginásios também. Mas o Pirelli era grande sensação, né? Era grande time. E nessa época era uma coisa engraçada, totalmente diferente de hoje, né? Porque hoje os jogadores são jogadores de vôlei mesmo, tem o contrato profissional, né? Naquela época, não. Então, todos eles eram também funcionários da Pirelli e da Bradesco, né? Da seguradora. Então, eles tinham um contrato, trabalhavam lá na sede e depois iam pro treino, pro jogo também. Isso é bem interessante. Isso, é exatamente isso. Aí, por exemplo, era tão grande e forte essa questão que, tipo, eu tinha uma camisa da Pirelli que eu usava para sair. Né? Botava na noite, assim, pá, eu tinha uma azul, um amigo meu tinha a vermelha, tinha a branca, a amarela, assim, era muito bacana. O tênis Bernard, né, dos anos 80, a gente usava pra sair, não usava pra jogar, a gente usava pra sair, ia na missa com ele. Aí teve esse boom, tal, e meu pai trabalhava numa autopeças, numa loja que vendia peças para carro. E com esse boom, tal, tinha um espaço no fundo da loja que era tipo um quintal, assim, né, um terreno. Aí eles colocaram uma rede com um saco de batata e começaram a jogar todo dia. Eu tinha 8 para 9 anos. Dava 6 horas da tarde, eu ia para a loja para tentar jogar uma vaguinha. Eu entrava e conseguia fazer as mesmas coisas que os caras velhos faziam com 9 anos. Dava manchete, dava toque.
tudo aquilo empiricamente, né? De olhar e copiar. Eu falei assim, ó, tem uma coisa que, né, acho que posso saber jogar, tal. E só que assim, a minha vida, minha lembrança do meu pai é meu pai vendo esporte todos os dias e todos os esportes. De sinuca, né, no show do esporte, Sim. a Fórmula 1 de madrugada e o futebol todo dia, e tal. Então, aquilo para mim era muito de visual mesmo, assim. Então eu tive muito contato com o esporte pela TV, pelo rádio mesmo. Então aquilo para mim era muito, né, da minha rotina. Aí comecei a fazer brincando assim. Aí a gente mudou de cidade. A gente saiu de Avaré, a gente foi para Taquarituba, que é uma cidade do interior também, menor que Avaré. Só que lá em Taquarituba tinha uma cultura do vôlei. Que legal. Né? Coincidentemente, tinha uma cultura do vôlei. Existia lá uma mulher que dava treino para os meninos, tal. Eu não conhecia essa mulher, era uma médica, chamava Beth. Ela dava treino para os moleques, assim. Aí ela foi embora. E aquilo ficou na cidade, todo mundo gostava, tal. Tinha uns caras que jogavam bem, né? Aí um dia na escola, né, na 5ª série, no intervalo, um desses caras que jogavam com essa mulher, mais velho, tal, já estava na faculdade de educação física, foi bater bola com os meninos assim, e começou a atacar em cima dos meninos para devolver de manchete. E eu e mais 2, e a gente devolvia tudo certinho. O cara falou assim, ô louco. Achei. Algo tem. Alguma coisa aqui. Todo mundo com 10, 11 anos. E aquilo se espalhou. Aí eles contrataram um técnico de Avaré, que era uma cidade maior, tal, e foi o meu primeiro técnico, Carlos Bonaldo. E aí, dia 7 de abril de 84, eu sou bem velho, vocês não tinham nascido. Não, né, relaxa. Foi meu primeiro treino de vôlei. E no primeiro treino, o técnico falou assim, cara, você pode ser um grande jogador de vôlei. O grande, ele errou, que eu fiquei baixinho. Tal. Mas eu joguei, fui Como profissional. você é baixinho? Quanto você tem de altura? 85. 85. É baixinho? Mas assim... Tem que 12 você a mais que eu. Não dá pra dizer que é baixinho. Mas para jogar era baixinho, assim, não saltava tanto, tal. Então eu compensava muito na vontade física, qualidade técnica, assim. Mas é que você falou, com 11, 12 anos, eu tinha 1,75m. Então eu comecei jogando aqui no Banespa, né, federado, como central, né? Aí eu fui caindo pra ponta. Igualzinho. Né? Eu fui de aí virei ponta lutador. pra saída, de saída pra líbero, que eu fui no segundo ano de líbero. Conseguiu ainda pegar líbero? Consegui. Peguei os 2 anos de líbero e também a transição da vantagem pros 25 diretos, né? Você é bem mais novo que eu. Eu sou de 83. eu sou da 10 anos. geração do Bruno Zanuto, Bruno Borba, sou do Rafael Vinhedo, né? O Vinhedo não sei nem se tá jogando ainda. Parou. O Borba já parou, né? Ele virou empresário de atletas. Ah, sim. Então, dessa geração, acho que da minha geração aqui em São Paulo, dos 2 grandes jogadores eram esses mesmo. Mas eu sempre fui federado por São Caetano dos 10 aos 17. E aí eu fui até o Infanto Juvenil, e Juvenil era o Luiz Omar, que era o técnico do Juvenil no São Caetano. O técnico feminino do Osasco. O técnico feminino do Osasco. O Jefferson Arosti, ele era o técnico do meu colégio, Colégio Ateneu. Então, o São Jefferson Caetano. é da minha idade. Então você já tem uma parâmetro. O Jefferson eu jogava mirim contra ele jogava na Pirelli. E ele era técnico do colégio onde eu estudava, em São Caetano, o Ateneu, que, aliás, era um grande berço de atletas, Baby do basquete, o Carol Gataz do vôlei, Olha que legal. o Roger Guerreiro, que jogou no Corinthians também, o Wilsinho, eu era do 3º ano do colégio, o Wilsinho era do 1º ano do colégio. Que legal. Então, era um berço ali em São Caetano do Sul, dava bolsa de estudos, né? Os 6 jogadores do time Cara, tinha bolsa você falou de num estudos. ponto assim, né? Eu vou fugir um pouquinho do tema, né? Mas eu acho impressionante. O esquema a política esportiva americana, né? Que é atrelada à educação, é o mais perfeito que tem. Exatamente. Por que isso não Deveria funciona ser. no Brasil? Me explica por que não funciona. Me explica por que um colégio não consegue dar 12 bolsas Sim. Não. para fazer um atrelamento com um clube. Clube X, o Clube Lance, tem lá com o colégio Lance uma parceria e tem 12 bolsas de estudo. Exato. E não precisa ir longe, porque lá nos Estados Unidos é a cultura do esporte universitário, né? Que normalmente o pessoal das faculdades vão para os times profissionais. E aqui você vai para os jogos universitários, todo mundo fala, não, é só a festa. Não, os jogos têm uma qualidade muito grande. muito. Então daria para fazer um trabalho muito parecido. Aí a pergunta que fica, por que não? Que foi o que você Falta questionou. de vontade. E também você mata a ganância daqueles que vivem por fora. Então, de ganhar o dinheiro. Que Isso. apostam. Enfim, assim, acho que a preocupação do esporte, eu sempre falo assim, o esporte é a maior mola propulsora social, né, e de educação que pode ter. Sim, sim. Né, porque a pessoa gosta, você vai educar, você vai socializar a pessoa, você vai preparar um cidadão. Tipo, é aquela coisa evidente, né?
você não... Você, por exemplo, né, você não vai ser um grande jogador, você vai chegar um momento que não vai dar mais para você. Mas você vai se formar como jornalista, você vai ter uma profissão. É o cidadão, você forma o cidadão. É isso. Então, isso está tudo atrelado. Eu dei essa sorte, assim, porque eu acabei correndo atrás. Chegou um momento que eu contei a história do comecinho, mas eu virei profissional, joguei até aos 33 anos, joguei 3 finais de campeonato brasileiro, né, 3 Superligas, ganhei uma vez, fui vice 2 vezes, joguei em vários lugares. Unisul. Fui campeão pela Unisul, em Florianópolis, lá com o Missoli. Um momento incrível da minha vida, assim, a conquista do título. E eu consegui estudar, assim, atrelei as duas coisas, tive técnicos que entenderam que aquilo para mim era importante, porque sabiam que aquilo ali ia acabar um dia, né? A carreira do atleta acaba, você tem que continuar a sua vida. Né? E eu conseguia conciliar graças ao entendimento das comissões técnicas. E você diz começa federado no Banespa, né? Que foi um grande berço, né, do vôlei, né? Quem que estava ali naquela geração? Quem que era o técnico que começou junto com você ali com esse trabalho? Quando eu cheguei na época, hoje era tudo sub. Né? Na minha época era pré-mirim, mirim, infantil, né? Juvenil e adulto. Era isso que tinha. Era isso. Eu cheguei no mirim. Né? O pré-mirim eu não peguei. No mirim era o Branco técnico, que era um super professor, né? Hoje ele está morando em Natal, super professor mesmo, assim, de fundamento, assim. Então eu já tinha uns fundamentos muito bons que foram refinados, assim, né? O Carlos Bonaldo, que foi meu primeiro técnico, tinha essa questão muito boa de ensinar, tanto que toda a molecada que saiu assim dessa minha cidade, todos tinham uma manchete boa, passavam bem, sabe? Era uma característica, assim. E acho que com o Branco a gente foi refinando, né? Daí vai mudando, você vai criando característica para a função que você vai fazendo, e tal. Muito boa. Daí no Infanto foi o Luiz Pereira, que foi um treinador que me transformou em levantador. E acho que ele fez um baita trabalho relacionado a isso, assim. Porque é muito difícil pegar um cara assim, agora você vai ser levantador. É a mesma coisa pegar um atacante e transformar ele em goleiro, sabe? É uma mudança muito radical, assim, na função, assim. E foi um baita trabalho, assim. E eu consegui jogar profissionalmente depois por conta dessa mudança. Senão eu não teria jogado, né? Porque eu fiquei muito pequeno, assim, para. E quando chega o jornalismo para você? Como é que foi de Só atleta? deixa eu acabar. Você perguntou quem estava na minha... Pô, nessa época do Banespa era Marcelo Negrão, era Giovanni, Maurício Panhota, Gilvan, o Betão, que era da minha cidade. Vários jogadores Ricardinho, né? Eu ia citar o Ricardinho, o Gustavo, o Murilo. Não, que passaram no Banespa quase todos. Quase todos, né? Pra galera ter entender a importância que foi o Banespa. O Banespa foi o berço, né, de tudo. Tipo, quando eu fiz a peneira do Banespa, que era tão famosa na época, para quem é do vôlei e tal, fui eu e mais 3 fazer. A gente estava em 4. 5 anos depois, era um negócio de 500 pessoas fazendo a peneira. Então era um absurdo, assim, a vontade das pessoas. Como era a comparação com a peneira da Portuguesa, uns anos atrás, né? Que era bem concorrido. Do Brasil todo, os meninos iam para a base da Portuguesa, porque era muito disso. O jornalismo surgiu quando eu achei, assim, eu estava jogando em Chapecó, e, cara, não vou jogar Superliga e tal, pô, acho que é melhor eu pensar em estudar mais e tal. Aí eu morava em Chapecó, na faculdade lá na época tinha Direito, Psicologia, Educação Física e Jornalismo. E na época eu tinha 24 para 25, eu falei, cara, eu vou sair velho da faculdade, sabe? Eu tinha esse pensamento, imagina, idiotice, né? E eu falei assim, sempre gostei de escrever. Eu escrevia muita poesia na minha agenda, assim. Escrevia poesia, mandava para as meninas e tal. Tinha os caras do time que falavam, deixa eu ver sua agenda aí, pegar umas poesias para mandar para minha namorada e tal. Eu escrevia direitinho. Só que eu descobri que eu não sabia escrever, né? Eu escrevia tudo errado, escrevia de maneira errada, tal. Mas escrevia. Então eu sempre fui muito cara de pau, assim, para falar, para fazer, conversar, tal. Então eu nunca tive essa barreira da vergonha. Então acho que isso me ajudou. Tanto que eu entro na faculdade, né, no jornalismo, na primeira semana tinha um cara que jogava vôlei lá em Chapecó, o Cleiton. E ele jogou vôlei lá na cidade e tal. E ela era jornalista da RBS lá, né? Da Globo, afiliada da Globo. E ele estava no SBT, ele estava mudando para a RBS, para afiliada. Ele falou assim, eu vou sair do jornal do SBT lá e tal. Você não quer fazer um piloto para ser apresentador? Eu fui com 1 semana de faculdade. Caramba, bicho. Eu fui. Cabelo raspado, careca e tal, eu fui. E na época não tinha ATP, né? Era na lauda, assim, não sabia nada. Eu lembro que tinha um negócio tinha uma notícia sobre o Zagallo, que era o técnico da seleção, e sobre vendas de Páscoa. Nossa. Que foi mais ou menos nessa época, assim, da venda da Páscoa, março, bem no começo do ano, assim. Eu fui.
Obviamente não passei e tal. A diretora, né? A editora-chefe do programa falou assim, você fotografa bem. Pô, me chamou que era bonito. Então, mas tá muito verde ainda, precisa amadurecer. Eu falei, tá. Beleza, mas eu fui, entendeu? Sim, mas teve essa oportunidade logo de cara. Pra ser jogado, assim, né? Você entendeu o que é, né? Bem-vindo ao jornalismo. Eu acho que já te deu aconteceu? uma ideia de coisas que você foi entender depois, né? Já te deu o primeiro choque. Exatamente. E tanto assim, eu lia muito perfis quando eu estava na faculdade. Clóvis Rossi, Couto, e eles falavam muito da questão do estágio, né? De você fazer muito estágio. Não se preocupe em se formar, faz estágio para você aprender. Porque na real, né? A gente passou por isso. Na faculdade você não tem muito trabalho, né? Você vai aprender o nome das coisas, né? Você vai aprender o que é um off, o que é uma passagem, né? Como é que você faz, tal. Eu lembro, assim, eu comecei a trabalhar na TV, eu entrei por um concurso de TV, assim. As pessoas votavam pelo telefone e eu fui escolhido num programa X, um programa de jovens, assim. E eu fiquei pouco tempo, daí eu fui pro jornalismo. Eu fui fazer a edição do Jornal do Meio-Dia lá, em Florianópolis, e depois a previsão do tempo. Eu era a Maju Coutinho. Aí, o que é uma cabeça, né? Na faculdade eu tinha escrito 2 cabeças. No dia que eu aprendi o que era cabeça e um dia que, na prova, escrevi 2. No primeiro dia de trabalho, eu escrevi 16. Mas né? Eu estava fazendo jornal, fazia o jornal, escrevi umas 4 cabeças no Bom Dia, mais umas 10 no Meio-Dia, que não entraram, mudaram. Aí eu tinha que apresentar um boletim no meio da coisa, eu escrevia minhas cabeças e tal. Cara, 16 no primeiro dia. Eu suava. Meu Deus, e agora? Tá acabando as ideias. Daí é tão louco, né? A coisa de você ter referência, que eu trabalhava com pessoas que estavam acostumadas e já eram experientes. E a coisa de você fazer o sempre, né? Depois eu fazia cabeça assim. Sim, Nem depois olhava, já vira andar de bicicleta. Exatamente. Você cria o hábito, as coisas facilitam. Isso em tudo na vida, né? Então, não se assuste. Mas o jornalismo geral apareceu para você e o esporte e a TV Globo? Eu continuei jogando, assim, o que aconteceu? Eu fui trabalhar nesse programa jovem, né, chamado Patrola, para quem é do Sul, conhece bem, assim. Eu comecei assim, daí eu falei assim, cara, vou ter que parar de jogar. Aí eu fiz um projeto para jogar pela faculdade vôlei de praia. Olha que legal. Porque daí eu poderia organizar meus horários e tal, e trabalhar lá, não ia interferir, porque esse programa era diferente, não trabalhava todo fim de semana, então eu podia participar das coisas em troca da bolsa. Só que o gerente de esportes da faculdade era o Renan, que é o técnico da seleção. E ele me conhecia, porque ele foi meu técnico no Palmeiras, e eu jogava a Superliga contra o time dele, que ele já era da Unisul, a Unisul tinha um time profissional. Aí eu e um colega, que também era do vôlei, falou assim, ele estava fazendo arquitetura, vamos fazer. A gente fez um projeto muito bem feito, né? Porque ele era da arquitetura, ele manjava do negócio do desenho, e eu escrevi. Aí a gente apresentou para ele e chamou a gente para conversar. Ele falou assim, cara, o projeto de vocês está muito bom mesmo, mas eu quero que vocês joguem na quadra, vocês podem jogar na quadra, a gente está precisando e tal. Aí contratou a gente pela bolsa de estudo. Aí a gente voltou a jogar na quadra e tal. Isso facilitou. Então, durante 4 anos, eu fazia as 2 coisas. Trabalhava na TV, fazia a faculdade, né? O último semestre da faculdade eu fazia as 2 coisas e jogava. E jogava, quando eu trabalhava na TV. Legal. Aí eu jogava no time da Unisul, aí a Unisul tinha um patrocínio da CIMED, aí desmembrou, viraram 2 times, virou CIMED e Unisul. Aí o técnico Weber, o técnico da Argentina, tá, hoje ele é auxiliar da seleção masculina. Jogou na minha cidade lá com o Chapecoense São Caetano, com Melinkovic, Weber, Chilson, Giba. Né? Exatamente, ele é baita jogador, técnico, foi o melhor técnico que eu tive, que eu trabalhei, assim, disparado. Ele saiu da Unisul e foi para a Grécia. Aí ele me segurava, assim, sabe? Porque eu jogava muito para ser o exemplo, assim, né? Pô, o cara acorda às 4 da manhã, tá correndo aqui, ó. Olha lá. Olha lá, acordou às 4 da manhã, tá dando peixinho ali. Ó. Era muito por causa disso, assim. E eu vivia um prazer de jogar. Então, e foi na época que o Renan voltou a ser técnico e ele investiu no Bruninho. E eles chegaram a conversar comigo e falaram assim, a gente precisa de um cara que esteja 24 horas com a gente, porque a gente vai investir no Bruninho, mas a gente precisa de um cara experiente. Você serviria se tivesse o tempo todo aqui. E você já está em outro ritmo. Aí levaram o Joel, acho que era um outro levantador. Aí eu parei de jogar. Aí eu comecei a comentar os jogos de vôlei que aconteciam em Santa Catarina para o Sport TV. Porque eles pegavam o pessoal das praças para poder valorizar a praça também e economizar um dinheiro. Aí eu comecei a comentar. Você lembra aquela época que a Record começou a contratar todo mundo da Globo? Sim. A Record me fez uma proposta lá.
Pra também me tirar. Porque na época na TV eu fazia um negócio chamado previsão de verão. Que eu ia pra rua pra zoar as pessoas em relação à previsão do tempo. Que eu era o homem do tempo. Então, assim, eu falava assim na previsão. Amanhã em Florianópolis a previsão é de chuva. Eu ia de manhã pra rua e via as pessoas sem guarda-chuva. Eu corria atrás das pessoas. Eu falei que ia chover, você tá sem guarda-chuva, mané? Você tá louco? E ficava zoando, ficava brincando com os caras. Eu falei assim, se eu falo que vai fazer sol e chove, você me xinga, né? Agora que eu não acerto e você tá aí sem guarda-chuva, eu não posso brigar com você. Eu nunca tinha visto isso, cara. Aí eu fazia isso. E pô, foi um baita sucesso na época. Porque era um quadro mais bem-humorado. Cara, tal. muito legal, né? Uma coisa que a gente não imagina ver hoje em dia, né? Bem-humorado, assim. E eu fazia um negócio que, assim, eu combinava com a pessoa, falava assim, Rafa, eu vou te perguntar um negócio, você não responda. Não, eu prefiro que você chamar o mapa. Eu prefiro chamar o mapa. Por favor, a previsão. Eu fazia que a pessoa... Então virou um bordãozinho, assim, né? Tipo assim, e aí, quem vai jogar amanhã? Figueirense vai, quem vai ganhar? Não, isso eu não vou responder, eu prefiro chamar o mapa. Por favor, a previsão. Um negócio assim, né? Segue o mapa. Aí entrava o off da coisa. Daí as pessoas me procuravam na rua, falavam assim, deixa eu chamar o mapa. Que legal. Foi um negócio bem legal. Aí eu fiz isso, a Record fez uma proposta. Aí eu falei, pô, vou agradecer ao pessoal do Sport TV e tal, né? Ao diretor do Sport TV pela oportunidade e tal, mas devo aceitar, porque eu lembro que na época eu ia ganhar R$6 mil. O Marco Aurélio Souza, que é o repórter da Globo, morava comigo em Floripa. A gente dividiu o apartamento. Ele já tinha vindo para cá um ano antes, trabalhar no Sport TV aqui. Eu liguei para ele e falei assim, cara, ofereceram isso. Ele falou assim, meu Deus, a gente vai ter casa em Jurerê. Porque era uma coisa muito maior do que a gente estava ganhando. Eu ganhava, sei lá, R$1.200. E os caras me ofereceram R$6 mil. Aí eu liguei para o Sport TV, falei da história. E falei assim, cara, peraí que a gente vai entrar no circuito e tal, vou ver o que eles vão fazer aí. Daí se não entrarem e cobrirem a oferta, eu te ofereço um trabalho aqui. Aí eu falei assim, tomara que não cobra. Aí eles não cobriram, tal, não entraram nessa disputa. Tal. Aí o Sport TV me fez uma proposta para vir para cá, para São Paulo, para ser editor. Eu ia ser editor e comentar os jogos de vôlei aqui. Então no começo foi assim, na primeira... Eu tinha um programa chamado Super Vôlei, que existia no Sport TV, e eu comentava os jogos de vôlei aqui em São Paulo. Só que o Super Vôlei acabou, saiu da grade, tipo, na segunda semana que eu estava em São Paulo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Os caras vão me mandar embora de volta? Tá? Aí eu virei repórter. E eu não era repórter de esporte, e não era repórter. Eu tive que aprender na marra. Assim. Que legal, que legal. Conversando com essa simpatia, grande repórter, grande apresentador, ex-jogador, é sempre jogador de vôlei. Eu não falo que é ex-jogador de vôlei, que é sempre jogou uma vez, vai jogar sempre. Alexandre Oliveira, aqui participando do podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Já as odds para você dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Vai lá, Guto. Não, e aí surge a reportagem, né, na tua vida. E é uma rotina totalmente diferente de um comentarista, do pessoal que fica no estúdio, né? Como é que foi essa adaptação, né? A tá na rua, você passava quase a produzir a notícia, né? Digamos assim, você estava lá. Como é que foi essa mudança de cenário? É verdade, é a outra ponta, né? Eu estava sempre na outra ponta, recebendo, né? Na verdade, assim, quando eu estava em Floripa ainda, tal, nesse programa jovem que eu fazia, eu era repórter. Só que era tudo plano sequência, né? Plano sequência sem narração, né? Você fala, eu tô aqui com o Rafa, tá? E aí, Rafa? Pô, o Guto fez não sei o quê. E daí na edição faz tudo isso aqui. Esse chamado plano sequência. E eu fiz umas 3, 4 matérias lá, sabe? Aí eu fazia fiz um plantão na rua, como repórter geral. Eu lembro até a matéria que era protetor solar para criança. Que legal. Tinha que colocar, tal. Daí eu fiz essa matéria, tal. Lembro que teve uma fuga do presídio, daí eu fui fazer a cobertura, assim, das notícias do dia e tal. E fiz 2 matérias de esportes, assim. Eu fiz os 10 anos de uma conquista que teve lá em Santa Catarina, tal, a importância do vôlei e tal. Eu fiz assim. Então, realmente, assim, era uma coisa muito nova para mim quando eu vim para a reportagem. Só que, assim, como eu disse, eu sou muito cara de pau. Assim, não é cara de pau, assim, eu não tenho vergonha, né, de pedir ajuda. Então, eu fui a primeira vez assim, e fui perguntando para as pessoas, como é que você faz isso? Como é que é aquilo? Se eu fizer isso, vai bom? Vai bem? Eu perguntava para o cinegrafista, eu ia para o editor, perguntava, isso funcionou, isso não funcionou? Tal. Pô, eu morava com o Marco Aurélio Souza, que é muito meu amigo. Sim. E tal. E ele, um baita repórter, assim, né? Qualidade ferrada, assim. Ele tem um faro, assim, pra merda, assim. Pra enxergar um negócio engraçado, assim. Para o fato. Para o fato, é. E ia pegando a referência, assim, né? Pô, entendendo que uma frase é importante e tal. E foi criando um estilo, assim, eu acho. E foi isso. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um Inter e Flamengo.
Eu não sabia nada na transmissão. Porque, assim, existe duas funções no repórter. Que é a reportagem, 3 funções, eu diria. A reportagem é você fazer a matéria. Te entrevistar, editar, escrever o texto, mandar lá e tal. E vai pro ar a matéria, o VT. Fazer o vivo. Vamos chamar fulano de tal, com as informações, tal, e aí, tal. Aquilo é uma outra função que você tem. E a transmissão de um evento esportivo, que é outra função, né, no futebol, assim. O repórter no campo é outra função, é outra coisa, é outro esquema, outro ritmo. E eu fui fazer esse jogo do Campeonato Brasileiro, de 2006. Cara, eu não sabia onde que ficava a escalação. Eu tinha que pegar a escalação, ninguém me explicou. Entendeu? Daí foi um baita tratamento de choque. Ninguém me explicou. Quando você chega lá no estádio, você vai lá, procura o assessor vai te dar transmissão. Não sabia nada, não conhecia. Abriram a jaula e falaram, vai. Exatamente, tratamento de choque. Te jogaram na piscina olímpica. Tanto que o primeiro tempo eu falei uma vez. Eu falei uma vez. Assim, eu não tinha informação, eu não sabia. Eu posso falar, não posso falar? Sabe? Quando que eu chamo, sabe? Então foi um processo, assim. Até você entender que é uma arte diferente. Assim. E eu tenho uma história sobre isso, né? Eu, graças a Deus, nesses 19 anos de jornalismo, né? 20 de jornalismo e 19 de rádio, eu trabalhei com algumas pessoas importantes. Trabalhei no final da vida com o Fiore Giliotti. Então, isso 2006, Campeonato Paulista, o São Paulo tinha acabado de ser campeão do mundo. E eu trabalhava com uma galera que era da antiga Rádio Tupi, aqui de São Paulo, né? Agora a Super Rádio. E o Fiore Giliotti no final da vida dele. E ele, o Rafael Sgrilles, me chamava de Putz Grilles. Já estava com 76 anos, então já estava ligando o F3 pontinhos, né? E aí eu lembro de um São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo que eu fiz com o Fiore. Então imagina, eu ouvi o Fiore através do meu pai. Ouvia Fiore, ouvia Silvério, ouvia o Osmar e depois o Oscar. Então, um dos ídolos do meu pai estava me chamando para fazer a reportagem. Meu pai me mandou mensagem, tipo SMS na época, chorando em casa. Era o segundo jogo, tinha um jogo às 16 e esse 18h30. E o Fiore, putz Grilles, não sei o que lá, escalação do São Paulo, Deus do céu, torcida brasileira. E eu escalando e o meu pai gravando e chorando em casa. Que legal. Demais. Então são esses momentos assim que ficam, né? E um outro grande momento foi fazer um jogo de Olimpíada com o Silvério, no Grupo Bandeirantes. Tem até uma parada muito legal que eu vou fugir muito do contexto, né? Era Brasil e Colômbia, Arena Corinthians, quartas de final, Rio 2016. E aí eu tô cantando bingo, a escalação pro Silvério, né? Aí tô lá, Brasil, papapá, Luan, Neymar, pá, e eu vou pra Colômbia, papapá, e Theo Gutierrez. Ok? As Grenas. Fala de novo o nome desse atacante. Eu falei, Theo Gutierrez, peraí. E o Silvério tinha acabado de falecer, a mulher dele, uns 2 anos, né? Aí ele já tava com outra mulher. Aí ele ligou. Alô, amor? Tô aqui na arena do Corinthians com as Grenas. Ele falou que do atacante da Colômbia, o Theo, nome do nosso neto. E aí ele começou a falar do Theo Gutierrez, quando errava um passe meio infantil, né? As Grenas. E aí começou esse papo. E eu acho que é muito bacana quando você tem essa referência. Quando você é jogado às feras e você tem a maior faculdade do mundo, cara. Quando você foi jogado às feras, tipo, a primeira vez que você fez, uma baita faculdade. Exatamente. Né? E queria que você falasse também o que você aprendeu de tudo. Porque você está na seleção brasileira do jornalismo, cara, esportivo, que é o Grupo Globo. Fala uma coisa, a primeira grande transmissão que você fez, que você fala, poxa, manda qualquer coisa que eu mato no peito. Ah, cara, eu acho que por conta da facilidade do vôlei, né? Eu acho que foi isso, assim. Acho que teve um jogo de Liga Mundial, final de Superliga, acho que foi no comecinho mesmo, em 2006, era Osasco, Rio de Janeiro e tal, e eu fiz com o Luiz Roberto, assim. Era o Tandy comentando, assim. Chegou um momento que eu falava pro outro repórter o que ele tinha que falar. Eu mandava mensagem assim, ó, você pode falar tal coisa. Aí eu vi assim, cara, eu tô indo pro lugar certo, assim. E eu sempre tive uma coisa assim, eu nunca tive, porque para quem não sabe, assim, o jornalismo,
principalmente na TV, eu acho, assim, é um meio muito competitivo, assim, no meio esportivo. Assim. No meio esportivo, estou falando esportivo porque eu vivi, né, e convivi. É muito competitivo, assim. E dificilmente, assim, um cara elogia o outro, assim, sabe? Muito. Assim, pô, muito bom o seu VT. É muito difícil isso. E eu sempre me preocupei com isso, assim, sabe? De elogiar. A pessoa que está começando, assim, e chamar o cara na ilha. Falar assim, ó, eu sei que você está começando hoje, eu sei que você vai pedir opinião para as pessoas e as pessoas vão te criticar. Não se preocupa, não se preocupa. Quando você pede uma opinião para a pessoa, vê aqui meu VT, o que você acha? A pessoa vai procurar uma coisa para criticar mesmo, porque você está pedindo, entendeu? Então não se abale. Não quer dizer que você está indo para o lado errado. Sim. Tipo, 90% do que você está fazendo pode estar certo. Então não se preocupe. Entenda a crítica, tá? Mas se você pedir, entenda, espere, respire e vai olhando o trabalho das outras pessoas, pergunte e tal, para você vai seguir, você vai ver. Eu sempre fiz questão de elogiar o trabalho dos outros. Falar assim, pô, sua passagem foi muito boa. Pô, que ótima pergunta que você fez. Cara, você estava bem na transmissão. Sempre fiz isso. Sempre fiz Isso é muito bom. Isso é uma coisa que falta muito não tem feedback. no nosso meio. Não tem feedback. Não tem feedback. No feedback. Quando eu estava na TV lá, né, quando eu voltei da correspondência internacional na Europa, eu falei isso, assim, cara. Cara, eu faço um VT, vai para a ilha, vai para a edição, tal, vai para o ar. Cara, o editor tem que me mandar muito bom o seu VT, funcionou tal coisa. Pô, você podia ter usado mais vezes tal coisa. Sim. Pô, cara, acho que tá redondinho o seu VT e tal, não precisou de nada. Cara, se a gente fosse para esse lado, o que você acha? Acho que podia render mais. Tem que ter feedback direto, todos os dias, cara, do seu trabalho. E assim, eu trabalhei muito tempo em rádio e assim, eu sempre procurei esse feedback, porque principalmente quando você está começando, você vai procurando feedback e quando você chega num lugar que nem foi a Rádio Bandeirantes, no meu caso, você tá lá com Oscar Ulisses, Rogério Assis, grandes nomes, José Silvério. Eu não cheguei a fazer jogo com o Silvério, mas encontrei com ele e você vai perguntando, né? Pô, eu fiz a transição com você. Você acha que... O que você achou? O que posso melhorar? E normalmente não tem resposta. Aí você fala, não, tá bom, segue. Exato. E assim, não tem um acerto, não tem uma opinião que possa te mover. E muitas vezes essa falta, os caras não cuidarem, acaba te prejudicando também. Mas é exatamente isso, assim. E existe uma fórmula. Tecnicamente existe uma fórmula que você pode fazer, que você pode passar. Outras coisas, claro, é o cara que tem que andar sozinho. Mas você pode dar a mão e você pode melhorar essas pessoas. Por isso que eu acho que assim, a coisa da referência, né? A gente vê assim, hoje em dia tem uma troca, né, das pessoas. As pessoas mais velhas estão saindo do mercado porque existe uma questão de custo e tal, assim. Mas você tem que ter a referência. Essa pessoa de referência, ela pode mudar de função para ajudar a pessoa mais nova. Daí você vai tirando ela, porque ela não vai ficar sendo eterna. Né? Quando eu saí da Globo, eu até fiz um texto no Instagram falando do Steve Jobs, que faz um discurso lá em Stanford, e que ele fala assim que a morte é uma das coisas mais inteligentes da vida, né? Porque a morte existe para dar lugar para o novo. E é isso que acontece. O novo vai entrar, você vai ter que sair, você vai ter que se aposentar, você vai ter que. É o ciclo da vida, é o ciclo da função, é o ciclo da profissão. Mas aquela pessoa tem que existir de uma forma que ela possa ser referência para outra. Porque ela tem muita coisa para ensinar. E não quer dizer que ela esteja. Tudo que ela faz é 100% certa. Mas ela pode dar atalhos para aquela pessoa fazer. Se alguém naquele dia na minha estreia falar assim, não, você tem que pegar a escalação no tal lugar. Antes de eu ir para o estádio, já era um suor a menos que eu teria. Claro, com certeza. Entendeu? Era um atalho que ia me ajudar. Você pode falar tal coisa e tal coisa. Se você, um tipo de informação que sempre tem no jogo, sabe? Tipo, sei lá, os reservas saíram pro aquecimento, que eu acho uma droga. Assim, todo jogo os caras saem pro aquecimento. Você não precisa mais informar isso porque não é informação. Mas um exemplo, né? Ou não falar isso. Pode falar tudo, mas não fala isso, cara, que não é informação. Os caras, só se o cara sair para aquecer uns 5 minutos do primeiro tempo. Daí é uma informação que é uma coisa relevante. Se é um só que vai. Exato, né? Um exemplo, assim. Então, assim, eu acho importante. E eu acho, muitas vezes, que quem está na chefia hoje em dia, comandando, não tem essa visão e não tem capacidade para ensinar. E eu acho que hoje quem está na chefia não vive efetivamente o dia a dia do repórter. Não, e muitos não foram. Muitos não foram. E eu acho que isso é uma falta que eu sinto quando eu presto serviço assim, porque são coisas pedidas que não estão no nosso dia a dia.
Não, e só para assim, o chefe não precisa necessariamente ser repórter, mas seria bom ele passar em várias funções. E existem chefes muito bons, eu estou falando só no exemplo de poder fazer isso. Claro. Às vezes é um cara, chefe de reportagem, mas nunca foi repórter, sabe? Sim. E isso acaba fazendo falta. E não quer dizer que o cara nunca ter passado por ali, nunca vai ser um bom repórter. Como eu, se nunca fechei um jornal, vou lá fechar um jornal, não faço saber fechar ou poder fazer isso. Né? Nunca fechei um jornal, por exemplo. Mas eu acho importante, assim, tipo, você fala a valorização das pessoas, até para quem está começando a se sentir menos largado. Né? Valorização, que é muito raro na profissão, como você está falando. Quando você é chamado para ser o correspondente internacional, o correspondente da Globo do Esporte em Lisboa, você acaba sendo valorizado. E você foi num momento muito importante. A saída do Neymar de Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain, que foi a grande notícia do mundo. E você estava lá. Você era a cara da principal emissora, num principal lugar, cobrindo o Neymar. Foi o principal momento da tua carreira ali? Acho que sim. Eu saio do Brasil para ir para Lisboa, né, sem ter essa questão do Neymar. Isso é quando? 2017. 2017. Eu vou para Portugal, tanto que quando eu saio daqui eu intensifico minhas aulas de espanhol, né? Mas eu vou estar lá em Portugal, vai aparecer muito para ir para Barcelona, tal. E inclusive eu fui fazer o jogo da Chapecoense contra o Barcelona, foi quando eu fui no Camp Nou a primeira vez. E daí quando eu estava lá, nas minhas primeiras semanas que começaram essas conversas dessa possível saída para o Neymar. Tanto que a apresentação do Neymar eu não estava em Paris. Né? Eu estava já na Europa, mas eu estava fazendo o Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria e não estava lá. Mas eu fiz um jogo de estreia. Eu faço o jogo de estreia, era o fim de semana de Dia dos Pais, tal. Eu faço entrevista do Neymar para o Fantástico. Mesmo não fazendo 3 gols, ele pediu música, porque o Tadeu inventou no regulamento lá que o jogador mais caro do mundo, fazendo gol na estreia, podia pedir música, tal. Aí eu fui lá. Sem dúvida, sim. Mas uma coisa assim que eu gosto de frisar sempre, né? Claro que a Globo me deu oportunidades, mas me deu oportunidades porque eu era capaz de fazer. Né? Assim, não foi um presente. A porta foi aberta porque eu tinha capacidade para passar por ela. Né? Então, assim, eu acho que eu fiz muitas coisas legais, poderia ter feito coisas diferentes, podia até ter sido melhor o meu desempenho e tal. Né? Por algum motivo e tal. Eu me entreguei bastante, trabalhei. Mas você deu muito conta do recado, cara. Não, obrigado por você ter. Não é puxando assim, o saco, não, cara. Mas assim, porque você tava no principal lugar, com o principal personagem, e você entregou coisas normais e diferentes. Porque quando você pensa num profissional fora, você pensa dele fora da caixa também. E você fez o fora da caixa também. E dentro da caixa, qualquer um é capaz de fazer assim, com treinamento. Com a qualidade, qualquer um pode fazer. Tendo assim, um treinamento, tendo vivência da profissão, o dentro da caixa todo mundo faz. Para fazer fora, não é qualquer um. E você conseguia. Não, obrigado. Eu fico feliz realmente com esse retorno. Assim. Porque... nesse momento que eu vivi, porque você trabalha muito, né? Você vira setorista da equipe, né? Sim. Então você está sempre lá, então você tem que todo mundo queria ter material de lá. Né? Então eu acho que como correspondente eu fui o cara que mais trabalhou, assim. E é isso, assim. Uma das coisas mais importantes que eu fiz lá, assim, em relação ao Neymar, foi a briga com o Cavani. Porque eu estava na transmissão, assim. E aquele negócio de você não olhar só para a bola, né? Você tem que olhar inverso. Pô, você tá ali, você tem que olhar para trás para ver se tem alguma coisa naquela bancada acontecendo. Olhar do outro lado para ver se tem uma faixa, olhar para o técnico e tal. E daí eu falei assim, teve uma... Né, eu acho que na hora da confusão... Do pênalti. Tava tendo um replay, assim, em cima, sabe? Ninguém tava vendo. E aí eu falei assim, teve um problema aqui na cobrança de pênalti, o Neymar tomou a bola do Cavani, o Cavani não quis dar, discutiu. Tá? Aí bombou. Sabe? Isso é muito legal. E sobre o pensar até fora da caixa, a gente viu muito isso na última Olimpíada, com você fazendo o dia a dia, isso foi legal, né? Cara. E aí eu tava até vendo o VT, você jogando tênis de mesa. Isso foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Porque, assim, obviamente que eu queria estar em Tóquio, né? Eu queria ter ido para o Japão. Eu tinha ido para Londres, eu tinha ido para o Rio de Janeiro e tal. Óbvio. Mas você trabalha num canal de esportes, né? Você trabalha com esportes. O mais legal é você estar no Japão. Se não está no Japão, o mais legal é você estar no Rio de Janeiro, onde está acontecendo todas, assim, os programas e tal. Ou você está em São Paulo trabalhando com esporte. Eu estava num canal de notícias, que era a Globo News, falando de esporte. Quem queria saber das Olimpíadas não ia estar ali, né? É verdade. Quem não está ali ia estar procurando no canal de esportes. Então eu podia ter até uma rejeição. Não quero saber de Olimpíada.
Aí, cara, eu pensei, o que eu posso fazer, cara, para chamar a atenção? E no começo, eu queria só levar pro apresentador, né, pra Júlia do Alibe, pro... Sardenberg? Não, o que tá fazendo o SP2 agora? Burnier. O Burnier. Pro Burnier, a vivência da modalidade. Tipo, no primeiro dia, tanto que eu levo o skate para falar da fadinha e a do Ítalo a prancha de surf. Eu só levo, assim, para eles verem, pegarem e tal, botar o pé em cima e tal. Cara, eu falei assim, o pessoal já gostou só disso. Imagina se eles interagirem, né, cara? Cara, daí tem um negócio muito legal na Globo, que é o acervo. O acervo é uma sala do tamanho desse prédio, cara. E tem lá, assim, o rádio que o Didi usou no programa Os Trapalhões de 1970. É um negócio muito legal. Aí tinha eu esqueci o nome do cara, eu vou lembrar o nome do cara, que trabalha no acervo. Eu falei assim, fulano, tem um saco de boxe? Tem. Tem? E luva de boxe? Tem. Tem mesa de ping-pong aí? Tênis de mesa? Cara, tem uma pequenininha. Eu falei, você jura pequenininha? Eu vou te mostrar. Daí era uma briga. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu fiz uma lista, assim, de coisas, né? Coisas possíveis. E daí a gente pegou uma agenda dos jogos, assim, o dia que tiver relacionado com o boxe, vai ter final do boxe, eu levo a luva de boxe. Se eu tiver o tênis de mesa, eu levo, né? Então a gente ficava encaixando as coisas e fiz os caras vivenciarem isso, assim. Isso que é pensar legal. Fora da caixa. E eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, assim. Porque é uma coisa que né, viralizou, assim, e num lugar que não era para viralizar. É isso que eu acho que é o principal, que você faz uma coisa que é fora do que o pessoal, o público, estava acostumado. E foi bem visto, né? Exatamente. Não foi uma coisa que o pessoal olhou e falou assim, não, o que esse cara tá fazendo? Tanto que quando eu fazia umas férias do Thiago Oliveira, quando, né, o Thiago que está hoje no É de Casa, aliás, um abraço pro Thiago, boa sorte na sua nova empreitada, né? Tenho certeza que vai ser sucesso. Ele saía de férias, eu fazia as férias no Hora 1 e no Bom Dia. Aí eu estava fazendo o Bom Dia São Paulo, aí o Wagner, da Federação Paulista de Vôlei, falou assim, achamos a carteirinha da Federação do Bocardi, que jogou vôlei Nossa, eu lembro disso, cara. no Homes. Ele jogou no Homes e foi federado. Aí ele me mandou a carteirinha. Cara, daí eu fiz um puto auê. Mandei o Bruninho mandar vídeo, o Maurício, porque o Bocardi era levantador e tal. Aí os caras falavam assim, não, eu lembro. O Maurício falou assim, eu lembro, cara, aqui no Homes tinha um cabeçudinho que levantava muito bem. Levantava muito bem. Ainda bem que ele não seguiu na profissão, senão eu acho que eu não chegaria na seleção. Sensacional. Cara, os caras gravaram essa brincadeira e tal, e aí eu mostrei a carteirinha e levei uma bola, e joguei vôlei com o Bocardi no estúdio, assim. Dei uns toques com ele, assim. Cara, eu fiz isso no Bom Dia São Paulo. Você imagina se eu tivesse feito o que eu fiz no Globo News no Bom Dia São Paulo? Ia ser muito legal. Eu vou guardar essa última pergunta. A última, acabou? Já tá acabando. Eu vou guardar essa última e depois quero te perguntar uma outra coisa. Mas antes, vamos com as odds, porque agora a gente vai projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro em nome de Galera Bet, sempre a sua melhor aposta. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, depois do meio de semana de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Vamos para o Campeonato Brasileiro. Juventude e Atlético Mineiro, 4h30, né? 4h30 da tarde. Pagando um pouco mais para a vitória do Papo, a equipe do Juventude, pagando 4,70. Fluminense e Corinthians. Vamos transmitir esse jogo no Futebol Lance Voz do Esporte. A vitória do Corinthians, aí tendo um maior rendimento, 3,69. Ceará e Internacional, 19 horas do sábado, pagando meio que equivalente o empate 3,05 e a vitória do Colorado 3,08. Santos e Flamengo também, um outro grande jogo do Futebol Lance Voz do Esporte, rendendo um pouco mais ali o empate 3,23 e Palmeiras e Atlético Paranaense, tô nessa aí para Palmeiras e Atlético Paranaense, pagando mais para a vitória do Furacão, hein? 8,80, hein? E é o reencontro do professor, né? É verdade. Felipão contra o time onde ele foi muito feliz, campeão de Libertadores da América. Domingo, dia 3 de julho, 11 horas da manhã, Avaí e Cuiabá. César, vira esse approach pra lá, esse jogo 11 horas da manhã. Vira esse approach pra lá, que deixa eu dormir um pouco mais, vai. Vamos lá, ó, 3,62 aí,
para a vitória do Cuiabá. Atlético Goianiense e São Paulo, 4 da tarde, pagando mais pro empate, 3.04 pro empate. América Mineiro e Goiás, 18 horas, rendimento maior, 4.70 para a vitória do Esmeraldino, e Coritiba e Fortaleza às 18 horas, tendo aí uma elevação de 3.07. Galera Bet, sua melhor aposta, relembrando que as odds são aí relativas, elas podem mexer, mudar conforme aí o tempo, conforme contusão de jogadores, melhor desempenho no meio de semana, então sempre entra lá no Galera Bet. Primeira aposta, R$50 grátis pra você, tá certo? Galera Bet, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Quando o cara para de jogar, falam que é a primeira morte do jogador de futebol, a segunda lá. E quando a gente passa em um lugar que a gente trabalha por muito tempo, e eu falo de alguns lugares que eu passei, eu vivi um certo luto. Você viveu o luto por sair da Globo? Eu acho que não. Claro que eu fiquei triste pelo momento, na hora, assim, sabe? Mas eu compreendo, assim, tipo, não é, fizeram sacanagem e tal. Acho que não. Acho que é um perfil, uma maneira de levar o negócio, né? É uma empresa. Eles não querem fazer o pior para eles querem fazer o melhor para eles, né? Uhum. Eu posso concordar ou posso discordar, né? Com a minha saída e tal. Mas eu entendo. Então, não vivo um luto. Não vivi um luto, assim. Eu fiquei chateado mais pela situação. Pô, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Eu tenho uma filha pequena, né? Pô, eu tenho que pagar o colégio. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi cortar a TV a cabo. Tipo, eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus, eu preciso economizar. E cortei a TV a cabo. A primeira coisa que eu fiz, assim. Então, o baque que eu tive. Entendeu? Mas não, cara, eu não vivi o luto. Eu acho que o parar de jogar foi muito mais luta, assim. Que eu fiquei, putz, eu parei de jogar. E agora? Cara, não vou jogar mais. Cara. Tipo, eu lembro que eu fui pro ginásio assistir um jogo a primeira vez, assim, eu falei assim, cara, que esquisito. Parecia que eu tava usando uma roupa apertada, assim. Não, cara, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Foi um ciclo que fechou. Sinto bastante orgulho do que eu fiz. Acho que eu entreguei o máximo possível. Não me arrependo de ter feito nada de errado. Eu sempre tratei muito bem as pessoas, sempre fui educadíssimo com as pessoas. Tanto que quando eu saí, né, eu falei uma coisa que eu mais me orgulho, assim, de ter passado por lá e saber o nome das meninas da cafeteria. Que legal. Saber o nome dos garçons, os motoristas. Pô, tem um motorista da TV que se aposentou, que é meu amigo, que eu tenho WhatsApp aqui. Pô. Que legal, cara. Dos cinegrafistas de quererem sair comigo, de nunca ter brigado com ninguém, nunca ter causado confusão, nunca ter dado trabalho para a chefia, nunca ter sido suspenso. Sabe? Eu fiquei uma vez doente em 18 anos que eu não fui trabalhar porque eu estava sem voz. Sabe? Então, assim, eu não tenho motivos para lamentar, assim. Né? As coisas passam na vida da gente, como relacionamentos, às vezes, claro. Né, cara? Pô, a gente se deu tão bem, mas uma hora não se dá mais. Né? Faz parte até do amadurecer das pessoas. Aqui tem um momento meio Marília Gabriela. Tem. Alexandre Oliveira. Olhe para a lente da verdade. Vamos lá. Jogo da tua vida, a transmissão da tua vida. Brasil e Rússia, vôlei feminina. Olimpíada de 2012. Foi o jogo do abraço. O Zé Roberto acaba o jogo, eu faço uma pergunta e ele fala assim, não, chega de pergunta, posso te dar um abraço? Ele me dá um abraço ao vivo. Não, aquele é sensacional. Aquele é sensacional. Reportagem da tua vida. Reportagem da minha vida. Aí você me quebrou, hein? Reportagem da minha vida. Ai, cara, aí você me fez tantas coisas legais. Cara, tem uma coisa que eu fiz, assim, que chamava tinha um quadro no Sport TV que era para entrar nas transmissões de vôlei, chamado Sem Bloqueio. Que era que eu fazia entrevista com os caras, com todos os jogadores. Eu fiz 36 entrevistas, 18 masculino e 18 feminino. As entrevistas iam passar nas oitavas de final, então eu tinha que fazer com mais gente, porque a gente não sabia quem ia passar. E que eu levava um fundo verde, né, que é um croma, botava o cara sentado na frente e fazia perguntas assim... Tá, interrogatório, né? Não, tá, e daí? Você saía beber? Era assim. Era tudo menos vôlei? Não, tinha parte do vôlei, quando você começou a jogar, mas seu pai, sua mãe e tal. Sem filtros. E dos 36, 34 choraram.
Que legal. Eu fiz 34 atletas de 3 metros de altura acharam. E tem uma entrevista que não foi pro ar, porque o time dele não passou, que foi uma entrevista com o Henrique. Eu sempre falo isso, assim, porque... E o Henrique foi o cara que foi cortado da Olimpíada de Atenas, de 2004. Tanto que no pódio eles estão com a camisa do Henrique. Foi a primeira vez que fizeram isso, assim. Cara, e ele chorou numa... Cara, o Henrique hoje, ele é bodybuilder. Ele é enorme, assim. E eu sempre lembro disso, assim, cara. Eu lamento muito não ter entrado pro ar, mas foi um negócio... O quadro era muito legal, o quadro era muito bacana, era muito bem feito. O Colin Vieira que editava, aliás, o Colin trabalhou comigo na França, um amigo, um anjo da guarda que apareceu para mim. E ele fazia as edições, assim, sabe? E ficou muito legal e ficou muito humano. A ideia era essa, humanizar os caras. E o Henrique contou para mim como é que foi a Olimpíada para ele. Cara, você sabia como é que foi? Cara, ele não assistiu nenhum jogo, nem a final. Nossa. Nem a final. Ele saía para andar de carro. Aí na final... Cara, eu me arrepio de lembrar. Na final, ele conta que ele tava andando, né, em Belo Horizonte, vazio, tudo no final, e pô, fogos. Ele falou assim, cara, o Brasil ganhou. Aí o pai dele liga pra ele, aí ele coloca no rádio, escuta e tal, e o pai dele grita assim, eles estão com sua camisa no pódio, eles estão com sua camisa, cara. E ele já chorando assim, absurdamente. Caramba. E ele fala um negócio assim pra mim, assim, cara, ele aos prantos, ele fala assim, eu sou campeão olímpico, eu me sinto campeão olímpico. Cara, eu achei demais, assim, demais, assim. É porque diz a lenda que quando ele foi cortado, ele quebrou o quarto do hotel inteiro, assim. Quebrou de raiva, assim, tal. Porque ele foi cortado, né? E ele sabia que as chances eram muito grandes. E ele tem uma outra história muito legal também, assim, que ele contou nessa entrevista. Ele tem uma tatuagem no braço escrito "Thank you", obrigado em inglês. Assim. Que o último ponto da primeira Liga Mundial que o Brasil conquistou em 2001 foi um ponto de bloqueio dele, que o Brasil estava perdendo e ele entrou assim, a bola bate bem aqui. Onde que a bola bateu, ele fez uma tatuagem. Ele fez a tatuagem. É do caramba isso também. Nossa, é muito legal. É muito bom. Então ele contou tudo isso nessa reportagem. Competição da tua vida, uma competição que você foi cobrir, que você falou Olimpíada, isso. 2012. Foi minha primeira e eu dei muita sorte, assim. Tipo, eu sou muito pé quente, cara. Você sabe, para quem não sabe, quem é repórter, assim, jornalista, fala assim, não, fulano, eu ganhei 4 medalhas, sabe? Tem disso aí, tem cara, disso aí. Eu ganhei muita medalha. Eu ganhei o ouro com o feminino, eu fui prata com o masculino, fui bronze com a Maíra Aguiar e fui ouro com o Zanetti. Fui eu que fiz a matéria. Sensacional. E essa história do Zanetti é muito legal, cara. Não sei se vai dar tempo, porque você tá acabando, senão o Zanetti estudou no meu mesmo colégio, no Ateneu também, lá em São Caetano. O Zanetti. Pode contar. A gente não tinha os direitos de transmissões, né? Então ficava muita gente de fora. E eu fiz a transmissão pro Sport TV do evento, né? Da medalha, entrevistei ele. Aí eu tinha que fazer o VT pro programa do Galvão, Bem Amigos, que estava sendo feito lá de Londres. Aí tá, daí foi no O2, na Arena O2 lá em Londres, que é um lugar maravilhoso, que é uma arena esportiva dentro de um shopping gigante. Assim. Aí eu saí, tava toda a imprensa, porque não era todo mundo que tinha os direitos. Né? Então, tipo, imagina assim, 100 repórteres junto com cinegrafistas e auxiliares do lado de fora do ginásio. E todo mundo queria falar com o Zanetti. Né? Eu falei, cara, tem que falar com o Zanetti também, cara. Vou ficar aqui. Aí eu fiquei pensando assim, cara, será que não tem outra alternativa? Porque eu já falei com eles lá dentro, né? Então eu tenho que fazer outra coisa, né? Pensar fora da caixa. Aí eu pensei assim, cara, será que não tem outra saída? Ele só pode sair por aqui, tá todo mundo aqui. Fui perguntar para um segurança. Só tem essa saída? O cara falou assim, não, tem uma outra do outro lado. Mas lá só sai quem passa pelo antidoping. Falei, qual é a chance do campeão olímpico não passar no antidoping? Nenhuma. Combinei com o cinegrafista. Falei assim, cara, você fica no meio do caminho e se ele sair lá, você vai lá e faz a imagem. Se ele sair aqui, você vem correndo para cá. Aí eu fui para outra porta. Quando eu estava na porta, saiu o técnico do... O Goto, Marcos Goto. O Marcos Goto. Aí eu chamei o cinegrafista, fiz entrevista com o Goto sozinho. Só eu e ele. Sozinho. E a galera lá não viu. Aí tava lá, saiu a família do coisa. Do Zanetti. Saiu a noiva da época, o irmão, a mãe e o pai. Cara, entrevistei todo mundo sozinho. Falei, cara, pode ficar aqui. Ele vai sair aqui. Não é possível que ele não saia. Aí ele sai. Sai, o que eu faço? A passagem, que é quando o repórter aparece. Aí eu falo assim, e agora o momento mais esperado pelo campeão olímpico. Abraçar a família. E saio de lado. Quando eu saio de lado, ele vem, abraça a família. Sabe invasão alienígena que o povo está fugindo da guerra? Eram os colegas da imprensa na minha direção. Assim. Aí eu saí, subi na escadinha, filmamos tudo de cima. Assim, e fiz Sensacional. Genial, cara. Genial. Sem bloqueio agora. Nome da tua filha? Isabel. Princesa Isabel. O que a Princesa Isabel é na tua vida? Sem bloqueio. É tudo na minha vida. Ela é uma alminha tão evoluída, mas tão evoluída, cara, que eu não sei se eu merecia tanto dela. Não mesmo. Sabe? Ela é demais.
tua vida pra ela? Nossa senhora, tudo pra ela, tudo pra ela. Irmão, Legal. cara, a gente tá tanto tempo aqui, velho, que a gente se emociona, porque hoje o jornalista esportivo ele vira vidraça. E eu vou contar um particular aqui. Eu acompanhei ontem, aula da minha namorada Karina, um filme sobre um cara que foi adotado, e hoje ele é um astro da NFL, e ele foi adotado, ele estava numa escola de brancos, e ele teve essa oportunidade negro. É com a Sandra Bullock? Com a Sandra Bullock. E ele teve uma oportunidade para estudar, e ele não tinha lugar para ficar porque a mãe dele foi despejada. E a Sandra Bullock, eu não vou dar spoiler do filme, e eu sou adotado. E eu tenho muita honra de falar disso. E no momento em que a gente está vivendo muitas coisas, né, de estupro, da atriz, dar a criança para adoção, se você puder adotar uma criança, não importa se ela seja bebê ou depois, como fez a Maíra Siqueira, uma companheira nossa que foi da CBN, que adotou uma criança de 8 anos. Faça isso. Nunca critique quem adote ou quem dá para adoção, porque você nunca sabe a história dessa pessoa. Hoje, eu estou aqui, pai de família, estou aqui, jornalista, e emocionando com você falando, graças ao meu pai e minha mãe que me adotaram. Nunca se meta em casos de família, porque isso é muito... Ninguém sabe de nada. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Romeu Esgriles e Judite de Fátima Esgriles. No momento mais difícil da ditadura, começo da década de 80, eles não tiveram medo de adotar uma criança. E eu poderia estar em qualquer lugar hoje. Eu sei que o Guto está aqui para contar a história. E o Guto está vivendo um momento muito importante. Triste, vai dar certo, Guto. O sobrinho dele foi atropelado nos Estados Unidos. Estou acompanhando isso. E vai dar tudo certo. Mandar um abraço pro Guga. E hoje, quando alguém nas redes sociais critica o jornalista, que ele vive e vira vidraça, eu não sei nem se eu estou fazendo a coisa certa. Mas uma coisa que eu falo na minha vida, o coração você tem que abrir sempre. E quando eu vejo a tua emoção, quando eu vejo a tua, e eu estou muito emocionado, é dessa forma que eu quero terminar o programa de hoje. Irmão. Valeu, Rafa. Obrigado. Gutão. Tamo junto. E vamos brindar? Vamos brindar? Pô. É água mesmo? Meu Deus. Em nome da Princesa Isabel, do seu Romeu, da Judite de Fátima Esgriles, Do Lu, Luiz Gustavo. do Guga, o grande jornalista e também pai do Lu. Grande abraço. Obrigado por você ter acompanhado mais uma vez o podcast A Rodada. Terminamos de uma forma emocionante, mas eu acho que é muito importante para você ver que jornalista também tem coração. Grande abraço.